Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Sejam todos muito bem-vindos ao mistério da redenção. Hoje, nesse dia 17, sábado, o Evangelho, São Mateus capítulo 19, de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pela segunda vez aparece o Evangelho falando das crianças. Vocês se recordam, ao longo da semana, nós já tivemos o Evangelho onde perguntaram para Jesus quem é o maior no reino dos céus, e ele deu o exemplo das crianças. Hoje, volta esse Evangelho, levam até Jesus crianças para ele rezar sobre elas, impor as mãos, mas os discípulos as repreendiam. A criança não deve ser repreendida nesse sentido de se afastar de Deus, de afastá-las de Jesus. E ele diz: deixai vir a minhas criancinhas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero aproveitar esse Evangelho para dizer que cada criança, cada criancinha é muito amada por Deus. Cada criancinha é muito querida, desejada, amada pelo próprio Deus, pelo Senhor. É interessante notar que a criança, ela adquire a vida desde o primeiro instante da concepção no ventre de sua mãe. É por isso que nós sempre falamos da primazia da vida. A vida de uma criancinha tem que ser respeitada desde o primeiro instante da concepção no ventre de sua mãe. Precisamos aprender isso. Não ao aborto, não à morte das crianças. Precisamos entender que o deixai vir a mim as criancinhas, como Jesus está ensinando no Evangelho de hoje, deixa a criança viver, ainda que tenha sido causa, vamos dizer assim, a causa daquela criança ter vindo ao mundo, que seja o estupro, que é um caso abominável. O estupro em si, ele é abominável. É a falta do amor, do respeito por uma pessoa. Agora, se através de uma relação, o estupro, foi gerada uma vida, deixa a vida nascer. Aquela vida, aquela criança, ela não tem culpa do erro que aquela pessoa cometeu ao estuprar uma mulher, ou às vezes até uma adolescente. Nós encontramos casos, às vezes, em que a adolescente, como foi um caso muito recente agora que aconteceu em Goiânia, não quer a criança, mas não precisa matar, gere aquela vida, deixa a vida nascer e doe, faça a adoção. Às vezes a gente pensa, nesse contexto, algumas pessoas pensam que abortar é a solução, e não é. Não é a solução. Os traumas, os males causados pelo aborto são terríveis. Quantas mulheres sofrem anos e anos, e olha o que eu estou dizendo, anos e anos, às vezes até o fim da vida, por causa da prática do aborto, que é algo horrível. Assim como o estupro é algo horrível que causa repúdio, também o aborto é algo horrível e causa repúdio. Não se resolve um problema com outro. Se resolve um problema acolhendo aquela adolescente, aquela mulher que foi estuprada, acolhendo, cuidando dela,
mas também cuidando da vida que ela está gerando, deixando viver e proporcionando tanto à mãe quanto à criança todas as condições para terem vida digna, uma vida cheia da graça e da presença de Deus. Deixai as crianças irem até Jesus, desde o ventre materno, depois quando nascem. Vida de criança é vida para ser protegida e cuidada, nunca para ser eliminada. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo fim de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus até segunda-feira, se Deus quiser.